Constituição de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã, pois foi a primeira a dedicar um capítulo às garantias e direitos fundamentais dos brasileiros. Aqui no programa Artigo 5º, você fica sabendo como isso influencia a vida de todos nós. Hoje vamos falar sobre as diversas questões jurídicas que podem surgir com a morte. O artigo 5º determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Quais são as normas jurídicas sobre a morte? É o que nós vamos saber a partir de agora. Aqui no estúdio da TV Justiça, eu recebo o advogado civilista Sérgio Leão, conselheiro da OAB de Goiás, e o delegado-geral de Polícia Civil de Minas Gerais, Jefferson Botelho, que também é superintendente de investigação e polícia judiciária e professor de Direito Penal e Processo Penal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Sérgio, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se os direitos de uma pessoa acabam com a morte. Não, obviamente que quando nós falamos em direitos de personalidade, esses direitos eles se prolongam, inclusive após o evento morte, como é o caso, por exemplo, o direito da imagem, o direito de honra, os direitos autorais da pessoa, que isso obviamente passam a ser explorados pela família, pelos descendentes. Alguns outros direitos eles vão se encerrar, obviamente, né, com o evento morte. Porém, como eu disse, né, outros direitos, como o caso de uma imagem de uma pessoa pública, como é o caso, por exemplo, de obras literárias, né? A família, os descendentes têm, os herdeiros vão ter direito a explorar esse direito autoral do falecido pelo tempo legal, ou seja, alguns obviamente vão terminar com a morte, outros permanecem por um tempo fixado por lei. Doutor Jefferson, e em relação à certidão de óbito, quem é que pode emitir esse documento e como ele é feito? Bom, a certidão ela é registrada no cartório de pessoas naturais. Existe uma lei que regula esse fato, que é a Lei 6.015, de 73, e a certidão ela tem alguns documentos que são necessários para que ela seja lavrada. E o atestado de óbito, assinado por um médico, é um documento importante. Só que esse atestado ele pode ser expedido pelo médico legista quando se trata de uma morte violenta ou uma morte suspeita, ou também através do serviço de verificação de óbito, quando se trata de uma morte natural. Bom, imagine só, a pessoa perde um parente querido, prepara o enterro com todo cuidado, mas depois descobre que o corpo foi trocado. Uma família de São Paulo passou por esta situação e levou o caso à justiça. O erro só foi percebido pouco antes do corpo ser levado para o cemitério. Os filhos voltaram ao hospital e procuraram pela mãe, mas descobriram que ela havia sido enterrada no dia anterior. O caso foi parar na justiça. A família disse que passou por constrangimento e pediu indenização por danos morais. O estado de São Paulo foi condenado a pagar R$20 mil. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele entendeu que houve falha da administração, falha do Hospital Estadual do Ipiranga, ao identificar 2 corpos que estavam internados no hospital. Essa falha, que só foi percebida depois de ter havido o enterro de um dos corpos, e o que forçou essa segunda família a fazer uma peregrinação por vários cemitérios do estado de São Paulo, até encontrar e exumar o corpo, fez com que o tribunal também fixasse a indenização no patamar que foi fixado no caso. Doutor Sérgio, um caso como esse é claro, né, que houve o prejuízo e que é necessária a indenização. Nós vimos aí que foi um erro da administração pública do hospital local. A própria Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva da administração. E nesse momento, que é um momento de dor, momento de despedida, né, e muitas vezes momento único, né, que você tem para poder despedir de um ente querido, saber que no dia anterior já havia sido sepultado sem qualquer participação de membro da família. Obviamente que é um momento muito delicado e acertada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Jefferson, e como é que é feita a investigação? No caso da reportagem, por exemplo, o corpo já havia sido enterrado em outro lugar. Como é feita essa investigação para descobrir onde foi enterrado? Nesse caso, tem que fazer a exumação, que é uma perícia hábil para se descobrir, e submeter o cadáver através de uma perícia de papiloscopia, para verificar a verdadeira identidade da pessoa. Evidentemente que nesse caso, como o doutor Sérgio coloca com muita propriedade, em havendo a conduta do Estado, o resultado e o nexo, o resultado lesivo e o nexo,
Isso cria para o Estado a responsabilidade objetiva. Evidentemente que o próprio Estado, através de uma ação regressiva, em havendo dolo ou culpa daquele doente, pode também suportar essa ação regressiva do Estado para que o Estado também não fique no prejuízo. E aí é determinado que sejam abertos outros túmulos de pessoas que foram enterradas naquele mesmo dia para tentar descobrir onde é que foi parar o corpo? Se houver necessidade desse tipo de diligência, sim, a polícia pode fazer esse tipo de diligência. Evidentemente que é uma diligência traumática, não é? Mas em benefício da própria verdade real, a polícia faz esse tipo de trabalho para identificar os corpos. Doutor Sérgio, agora falando de uma forma geral, que tipo de documentos, além da certidão de óbito, são necessários para poder se fazer um enterro? Normalmente se exige, né, como o Dr. Jefferson já relatou anteriormente, né, um atestado emitido pelo médico, no caso de uma morte, obviamente, num espaço clínico, né, um espaço hospitalar. E os entes municipais, eles também têm órgãos, né, que autorizam o sepultamento. É bom colocar isso para o telespectador, que essa área de competência dos cemitérios é de competência do ente administrativo municipal, das prefeituras. E, consequentemente, a prefeitura tem um órgão específico. Cada prefeitura vai ter uma superintendência ou uma fundação, a forma jurídica que vai ser dada, isso é um outro problema. Mas tem um órgão específico que autoriza a emissão da guia de sepultamento. Então, basicamente, a declaração ou a certidão de óbito, junto com essa autorização para o sepultamento e depois apresentar a documentação ao cemitério, seja o público ou o particular, para que possa ser feito o sepultamento do corpo do falecido. E qualquer pessoa pode providenciar essa documentação ou tem que ser alguém da família? Naturalmente, uma pessoa da própria família faz esse procedimento, ela acompanha esse procedimento, mas qualquer pessoa pode acompanhar isso, até porque nos documentos que serão emitidos vai constar o nome do declarante. Ou seja, qualquer dúvida que houver ou qualquer discussão que houver sobre o documento ou sobre a declaração feita, obviamente que a pessoa que emitiu a declaração, ela se torna responsável por esses fatos. O artigo 79, doutor Sérgio, da Lei de Registro, elenca aquelas pessoas que são responsáveis para dar início a esse tipo de procedimento. No caso, o cônjuge, o sobrevivente, os descendentes, os ascendentes, o irmão, o administrador de uma empresa pública ou privada onde o falecido trabalhou, até mesmo a autoridade policial em algumas circunstâncias. Então, esse rol do artigo 79 da Lei de Registro Público, ele é exauriente e abre, sim, essa perspectiva até de um sacerdote iniciar esse tipo de procedimento. Agora a gente estava falando aqui da questão da responsabilidade da administração. E se a família chega lá depois para visitar o túmulo e ele foi violado? De quem é essa responsabilidade? Bom, primeiro nós temos aí a esfera penal, que tem um tipo penal só para esse tipo de conduta. Está previsto no artigo 210, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos, crimes contra sentimento de respeito aos mortos e de sentimento religioso. Interessante que o Código Penal ele abre um capítulo só para esse tipo de delito. Por se tratar de uma ação pública incondicionada, a polícia investigativa, a polícia civil, ao tomar conhecimento, age de ofício e instaura o procedimento. Concomitantemente, na esfera civil, o cemitério, seja público ou particular, também responde em razão da omissão, da negligência, pode responder por danos materiais ou danos morais. E este é um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Vamos ver a dúvida de um telespectador. Eu queria saber quem é que pode mandar exumar um corpo e por que isso acontece. Doutor Jefferson, o que diz a lei? Em havendo dúvida durante a investigação policial, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, pode determinar a exumação. Ele comparece juntamente com o médico legista e com o auxiliar de necrópsia na necrópole, ou seja, no cemitério. Ele notifica o administrador que aponte a campa, né, o jazigo onde está sepultado o corpo, e aquele procedimento é realizado ali para dirimir qualquer tipo de dúvida que, porventura, tenha surgido no curso de uma investigação policial. E a família tem que estar presente? Não necessariamente. A lei não determina que a família esteja presente, a não ser que seja um caso da esfera civil, que aí pode ser que a família esteja presente também. É como no caso de um ex-presidente, que surgiu uma dúvida que ele teria sido assassinado, a filha dele compareceu e eu
Nesse caso, eu assumi a presidência dessa investigação muito tempo atrás. Neste caso, especificamente, ela acompanhou. Doutor Sérgio, e no caso, por exemplo, de reconhecimento de paternidade, pode ser pedido uma exumação para se recolher material genético? Pode. A questão é o tempo que será providenciada essa exumação, porque com o passar do tempo, esse material genético ele vai ser contaminado por outros micro-organismos, como o caso de vírus e bactérias, que também possuem DNA. Então, dependendo do tempo já do sepultamento, essa exumação ela não vai ter mais um efeito por uma prova técnica, tendo em vista que ela já vai estar contaminada por outros elementos de DNA. Mas, obviamente, salvo engano, acho que esse lapso é um prazo de até 2 anos, é possível que se faça ainda esse estudo de DNA para identificar essa investigação pós-mortem, né? Passado isso, aí teríamos que partir para uma outra prova técnica para chegar a essa conclusão. Bom, e temos mais uma pergunta, vamos conferir. Gostaria de saber quantas pessoas podem ser enterradas na mesma cova. Doutor Sérgio, existe um limite? Bom, isso vai depender da administração do cemitério, né? Normalmente, o que nós acompanhamos aí é em torno de 4 até 6 gavetas, né? Assim dizendo, para ocupação por cada sepultura, né? Até porque, muitas vezes, são espaços destinados aí à própria família, a entes mais próximos. Então, isso depende muito, esse número máximo vai variar de acordo com a estrutura do próprio cemitério e definido pela própria administração. Doutor Jefferson, só para a gente encerrar esse bloco aqui, doutor Sérgio falou de família. Tem que ser da família ou basta o dono do jazigo autorizar? Se houver aqui a essência do proprietário, não tem nenhum óbice para que uma pessoa que não seja da família também seja sepultada naquele jazigo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo no estúdio da TV Justiça o delegado Jefferson Botelho, superintendente de investigação e polícia judiciária, e o advogado civilista Sérgio Leão, conselheiro da OAB de Goiás. A gente conversa sobre as diversas questões jurídicas que podem surgir com a morte. E a lei dos registros públicos dispõe sobre os óbitos e determina o que deve ser feito quando se trata de um desconhecido. Em caso de pessoas sem identificação, a certidão deve conter declaração de estatura ou medida, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer indicação que possa auxiliar o reconhecimento no futuro. Se a pessoa for encontrada morta, devem ser mencionados a circunstância e o lugar em que o corpo estava e dados da necrópsia, se tiver sido realizada. Doutor Jefferson, em um caso como este, é postergado o enterro para se tentar identificar a pessoa? Pode sim. A lei hoje não tem assim um prazo estabelecido para que a polícia permaneça com esse cadáver na geladeira do IML. Existe uma lei federal que determina uma situação de cadáveres que são cedidos para faculdade de medicina que não sejam reclamados em 30 dias. Então, normalmente é esse prazo, por analogia, que a polícia utiliza para se manter aquela pessoa desconhecida. Em não havendo a identificação, o sepultamento é feito, né? Evidentemente que as provas são preservadas, o cadáver é fotografado, a estatura dele, a idade aproximada. Normalmente a polícia toma uma medida de extração de alguns dentes para preservar o material para DNA. Também a fórmula datiloscópica é retirada e encaminhada ao Instituto de Identificação para que possa fazer a pesquisa daquela pessoa desconhecida. E aí essa pessoa é enterrada como indigente? É como uma pessoa desconhecida, não é? Uma pessoa desconhecida normalmente. E tem uma sequência, desconhecido 1, desconhecido 2. Depois que ela é identificada, aí sim, a família é comunicada e essa família pode, inclusive, solicitar exumação para que possa fazer o transporte dos restos mortais para qualquer outro ponto, qualquer cemitério de interesse da própria família. Doutor Sérgio, e a certidão de óbito, nesse caso, ela é diferente? Havendo a identificação, obviamente que não, né? Até me lembrei aqui do caso daquela Boate Kiss, em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, onde, em decorrência da carbonização de vários corpos, houve esse atraso na investigação, né? É claro que a certidão de óbito, como a certidão de nascimento, ela vai constar o máximo possível de dados identificadores, até para facilitar, como o Dr. Jefferson disse, uma possível identificação posterior com a guarda desse material
de identificação. Então, obviamente que se eu não consigo identificar exatamente quem é a pessoa, ela vai ser lavrada a certidão de óbito e entregue o corpo até, possivelmente, às faculdades de medicina para abastecimento aí da sala de anatomia, né, para estudo. Agora, essas informações ficam disponíveis, ficam por muito tempo ali para se tentar localizar? Ficam arquivadas, somente até nos órgãos investigatórios, né, na Polícia Civil, no IML, eles ficam arquivados justamente para que talvez mais tarde a família possa procurar e tentar identificar aquele ente que faleceu. Doutor Jefferson, a lei também fala em necrópsia. Quando esse procedimento é necessário? Inicialmente, ela é prevista para os crimes materiais, os crimes que deixam vestígios. No caso da morte, em sendo morte violenta ou morte suspeita, o artigo 62 determina que a autoridade policial deva submeter a esse tipo de exame para a descoberta da causa-morte. Então, esse laudo é juntado no caderno investigatório para dar subsídio, dar suporte probatório para que o delegado de polícia, presidente dos autos, possa depois fazer um juízo utilitário acerca do indiciamento das pessoas responsáveis por aquele delito. E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. Eu gostaria de saber, quando a pessoa não tem condições de pagar o sepultamento, o que é que acontece? Doutor Sérgio, o que fazer num caso assim? Bom, obviamente que nós temos duas espécies de cemitérios, né? O cemitério público, que normalmente é administrado pela prefeitura, e o cemitério particular. Obviamente que o particular ele vai cobrar suas taxas, são taxas muitas vezes até inacessíveis, né? São caras. A família, dependendo de uma morte rápida, a família é pega de surpresa, né? Com uma despesa considerável. Agora, no caso de pessoas hipossuficientes, obviamente que elas vão recorrer ao cemitério público, né? Hoje é comum também em alguns municípios nós temos, através da Secretaria de Assistência Social, esse amparo às pessoas hipossuficientes, às pessoas carentes que não têm as condições adequadas para o sepultamento. Então, há, em termos geral, um apoio social e econômico para atendimento dessas pessoas. E a certidão de óbito, doutor Jefferson, ela é gratuita ou tem que pagar por ela? Ela é gratuita. Nós temos uma previsão legal, inclusive no artigo 5º, né, no inciso 76, a linha B, que prevê essa gratuidade, e também na própria Lei de Registro Público, no artigo 30, prevê a isenção de qualquer taxa, não só para a morte, né, para o óbito, mas também para o nascimento. Bom, e vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Existe um lugar certo para fazer velório ou em qualquer lugar dá certo? Doutor Sérgio, qual é a determinação legal? Bom, normalmente o velório é feito nas casas de velório que se encontram nos cemitérios, né? O próprio cemitério já oferece essa estrutura, porque facilita, inclusive, o acesso de familiares. Mas também é muito comum nós vemos isso no interior, né, do país, em cidades menores, o velório sendo realizado na própria casa da pessoa, né, do falecido. Eu particularmente entendo que é uma forma até um pouco mais humana de você se despedir do ente querido, tendo em vista que hoje é difícil nós termos aquela morte antiga, né, que era uma morte em casa, né? Hoje muitos doutrinadores inclusive colocam que a morte virou um estado frio, né? A pessoa morre num quarto de UTI, num quarto de hospital, quer dizer, sem estar ao lado dos seus entes queridos. E essa tradição de cidades pequenas, de interior, a gente ainda vê muito isso no país, né? O velório sendo feito na própria casa. Não há, em regra geral, pelo menos que eu me lembre aqui, não há uma determinação expressa para o velório. Doutor Jefferson, em relação ao enterro, a pessoa pode decidir fazer um jazigo na própria casa ou ele tem que ser feito sempre num cemitério? Tem casos que a família quer sepultar, né, a pessoa, o falecido, no fundo de casa. Nesse caso, a lei proíbe de forma peremptória, mesmo porque nós temos questões de impacto ambiental. E hoje, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tem algumas normas para a liberação até do terreno, para que o poder público municipal possa construir ali um cemitério. Daí a necessidade de se cumprir essas normas técnicas, mesmo porque o cadáver, ele costuma, durante a decomposição, expelir uma substância orgânica muito lesiva, muito tóxica, que pode, inclusive, contaminar o lençol freático. Então, não é em qualquer lugar, até mesmo para preservar a saúde pública e também o meio ambiente.
É só abrindo um espaço, inclusive alguns cemitérios são suspensos, né, justamente para ter esse cuidado com relação à contaminação do material orgânico com lençol freático, por exemplo. Então, as urnas são suspensas, né, não há esse contato direto com a terra, com o solo. Verdade. E será que as famílias encontram muita dificuldade para enterrar seus entes? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Você vai enterrar seu ente querido e enterrou hoje, amanhã já chegou outra pessoa lá, eles desenterra e coloca outra pessoa no lugar, né? É complicado hoje em dia, até porque não tem fiscalização, não tem nada. Tem pessoas que nem conseguem, né, às vezes, sepultar porque tem dificuldade financeira, tem dificuldade para realmente assim, arrumar um pedaço de terra para estar colocando, né? Muitas pessoas morrem em um lugar, são de outro. Muitas vezes deixa o testamento até para se enterrar em outro lugar. Muita burocracia para poder enterrar uma pessoa, muito querida. A gente sofre mais para enterrar do que ver ele morto. Tá caro e é muito difícil, não tem segurança, o pessoal rouba os cadáveres lá, ficava lá e não tem como. Até para morrer tá difícil. Doutor Sérgio, as pessoas falaram ali da falta de fiscalização, de custo caro, burocracia. Quem é que fiscaliza cemitérios e funerárias, por exemplo? Como eu disse, né, nós temos dois modelos básicos de cemitério, o público e o particular. Obviamente que compete a cada uma das administrações fiscalizar, mas também compete ao próprio cidadão fiscalizar o túmulo da família, dos seus entes queridos e assim por diante. Havendo qualquer violação, como bem disse aqui o Dr. Jefferson anteriormente, obviamente que isso vai imputar responsabilidade civil, seja ao Estado, seja à empresa particular que administra esse cemitério. Então, obviamente que a família também tem que fazer parte. Se eu vir as costas para uma própria propriedade que é da família, obviamente que eu estou sujeito a essas situações também. Doutor Jefferson, agora várias reclamações também sobre agentes de funerárias que abordam pessoas nas portas dos hospitais. Isso é permitido? Não, isso quebra a ética do trabalho. Evidentemente, isso não pode acontecer. As funerárias, normalmente, nos grandes municípios, têm até uma escala de serviço que é feito pelo próprio poder público. Então, esse tipo de conduta é uma conduta nociva e que realmente merece a punição para quem pratica esse tipo de conduta. Doutor Sérgio, a pessoa ela pode deixar algum documento especificando onde e como ela quer ser enterrada? Pode. Essas disposições não patrimoniais, como que ela quer que seja o velório, onde ela quer ser sepultada, se ela vai optar por ser cremada ou não, isso obviamente é uma disposição pessoal. Ela pode deixar isso por escrito ou, às vezes, anunciar de forma bem clara, né, para parentes, para familiares mais próximos, para que isso possa ser cumprido, né, quando ela vier a falecer. Então, essas disposições que são não patrimoniais, elas podem vir seja num testamento ou até mesmo uma declaração mesmo do própria pessoa, do próprio falecido. Doutor Jefferson, as pessoas reclamam muito também da burocracia. Onde que elas podem buscar ajuda? Olha, hoje realmente é um momento muito difícil. Existem algumas leis estaduais que determinam que nas portarias de hospitais haja as informações necessárias para os familiares, para que elas possam tomar conhecimento dessas informações. Em Minas Gerais tem uma lei estadual que determina isso. Todas as portarias de hospitais, de clínicas, têm que ter um aviso, um cartaz, avisando do procedimento legal para que os familiares possam tomar sem nenhum tipo de constrangimento. Já ajuda, né? Já ajuda. Bom, e o programa Artigo 5º fica por aqui. Doutor Jefferson, doutor Sérgio, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio conosco. E eu agradeço também pela sua audiência. Participe do nosso programa enviando sugestões de temas para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.